imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após a vitória em cima do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Cruzeiro 0, Flamengo 1. Mas o Cruzeiro entrou com a força máxima e perdeu o jogo para o Flamengo reserva. E pintar agora o gol do Mengão. A galera tá agitada, mandando ficar na marca. Vai lá, tirou, entrou! Gol! É mais uma demonstração da força desse elenco do Flamengo. Com uma equipe completamente reserva hoje, apenas o Rossi era goleiro titular, o Flamengo foi lá, enfrentou o bom time do Cruzeiro e não deu chances à equipe mineira. Como é bom ver que esse Flamengo pode jogar futebol. Como é bom ver que esse Flamengo pode ter um estilo de jogo dentro e fora de casa. Ei, reclamação e... Miguelzinho do Corona. O Felipe Luiz, que é um cara que está começando agora, gente. Ele pode ser campeão da Copa do Brasil no domingo com 9 jogos como técnico profissional de futebol. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Uma vitória importantíssima do Flamengo reserva contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão venceu por 1-0 com gol do Davi Luiz e a imprensa esportiva repercutiu essa vitória do Mengão, que agora pensa na final da Copa do Brasil. Tem a vantagem porque venceu o primeiro jogo por 3-1. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, hoje eu preciso demais da força da torcida do Mengão, que a torcida do Mengão é demais, sempre comparece aqui no nosso canal, deixa o seu like, vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp, se você não é inscrito no canal, se inscreva e coloca nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, você está em Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro, Alagoas, coloca pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão. Créditos desse vídeo, canal João Guilherme Pilhado, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos, bora pras notícias do Mengão. A gente viu ali o histórico de Cruzeiro e Flamengo, né? Há muito tempo que o Cruzeiro não vence. A última vitória, pra você ter uma ideia, Fonte Esporte, foi em 2018, na Libertadores de 2018, e um dos gols na vitória do Cruzeiro por 2-0 foi do Arrascaeta, ainda jogava no Cruzeiro. Claro, é um período muito ruim do Cruzeiro, né? De lá pra cá, com Série B e tudo, mas chama atenção, né? Desde 2018, encontro de dois grandes times do futebol brasileiro. E o Flamengo agora vai pensar na Copa do Brasil e o torcedor cruzeirense pode torcer pro Flamengo, porque afinal é contra o Galo. E por que eu estou falando isso? Porque se o Flamengo for campeão no domingo, abre a 7ª posição para Libertadores, que é onde o Cruzeiro está hoje, né? Então, ainda está numa área ali que pode ir para Libertadores o ano que vem. E a Vitória Leite, a gente viu falando com os torcedores antes do jogo, muito torcedor falando assim, o Cruzeiro está pegando o jeitão do Diniz, vamos ganhar tudo ano que vem. Quer dizer, o torcedor, o mais calmo, né, fala, não, vamos esperar esse projeto dar certo, vamos ver o esquema Diniz funcionar no Cruzeiro. Por enquanto a gente não está vendo mesmo, né, Elton? E só para registrar, a gente viu as imagens do copinho de água arremessado e muito torcedor fez questão de identificar para que o Cruzeiro não seja punido por conta desse objeto arremessado, Elton. Só acrescentando, Edu, o Cruzeiro nesse momento é o 8º colocado, né? O Bahia se mantém em 7º lugar com 46, o Cruzeiro tem 44, se tivesse vencido o jogo, né? Assumiria essa 7ª posição, torce por um G7 obviamente por conta desse confronto direto com o Bahia, mas tem sua chance de conquistar um título importante no fim desse ano contra o Racing e aí não depender do Campeonato Brasileiro. Mas de fato, né, olhar rivalidades... E no final do jogo, quem observou os torcedores cantando contra o Atlético, né? Você vê que o Atlético tem rivalidade com os dois times. É uma rivalidade nacional com os dois times, né? Com o Flamengo e com o Cruzeiro. Então, logicamente, pensando na rivalidade e pensando no campeonato, seria melhor para o Cruzeiro que o Flamengo conquistasse a Copa do Brasil, pensando em vagas para a Libertadores. Mas o Cruzeiro tem a sua chance, depende só de si. Mas não necessariamente no Campeonato Brasileiro.
tem 90 minutos, ou 120, ou 120 mais pênaltis para conquistar essa vaga e esse título no Paraguai contra o Racing. Você registrou bem, então o Bahia é o 7º colocado, né? O Cruzeiro vem na 8ª colocação com 44 pontos, então a 2 pontos. Mas está ali na briga, a gente falou ontem, né? Podemos ter até um G9 caso o Cruzeiro vence e esteja ali entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Podemos ter até um G9 com Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana e 3 abrindo vagas ali. Vamos ver o que acontece. Agora, o Elton, o Alcaraz... O Matheus Gonçalves é um menino muito, muito bom, muito habilidoso do Flamengo, né? Vamos falar do Alcaraz? A gente tem uma tela, os números do argentino, que talvez tenha feito o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Olha aí, 90 minutos em campo, uma finalização, né? Teve um gol anulado por um impedimento, 2 chances criadas, 2 cruzamentos certos, 6 duelos vencidos e 2 dribles certos. Tá aí a pergunta para você, Elton. Se adaptou ao Flamengo, o Alcaraz, que não é o tenista? Se adaptou até rapidamente, né? Porque eu acho que facilita a questão do grupo ter muitos jogadores estrangeiros, sul-americanos, não brasileiros, né? Porque nós também somos sul-americanos de língua espanhola, né? O Alcaraz teve o Gonçalo Plata, por exemplo, ao seu lado, né? Jogando nessa partida. Tem o Varela também, que começou como titular, o Pulgar. A comunicação no campo acaba ficando mais fácil, né, Edu? O Felipe Luiz, né, passou anos, né, na Espanha. Então, ajuda demais a adaptação desse jogador, que eu acho que encontrou seu espaço também nesse time, jogando como um meia esquerda ou um ponta esquerda, a depender do posicionamento da equipe, liberdade de movimentação por ali, fazendo a função que o Bruno Henrique se notabilizou, né, com a camisa do Flamengo, inclusive, tendo essa capacidade de construção e de finalização, tem a confiança dos companheiros também, né, para se adaptar o mais rápido possível, e a gente já sabia, pelo potencial. Fiz jogos do Alcaraz, inclusive, na Juventus, né? Não era titular, era emprestado, muitas vezes ficava no banco de reservas, jogava no time B, mas sempre teve muito potencial porque a concorrência era muito grande. No futebol brasileiro, ele conseguiria ter o destaque que a gente imaginava que teria na Europa, né? Pela sua qualidade técnica. E cedo ou tarde será um cara titular absoluto dessa equipe, porque tem muita qualidade, é muito inteligente em campo e faltava isso, né, Edu? A adaptação. Conhecer o grupo, conhecer as competições, conhecer o futebol brasileiro, todas as suas nuances, e quando ele consegue se adaptar, a qualidade sobressai. É o que tem acontecido nos últimos jogos. Agora, a habilidade do Matheus Gonçalves é uma coisa que chama atenção, né? O garoto realmente é muito habilidoso, mostrou isso mais uma vez contra o Cruzeiro. A gente viu o único gol do jogo agora há pouco, do Davi Luiz, e o Marlon conversou com a Vitória Leite, com mais alguns repórteres na saída do gramado na Arena Independência. Aquilo que eu falei, ele justifica que ele saltou para o lado esperando que o Davi Luiz cobrasse por fora. Vamos ouvir aí o lateral cruzeirense. Não, o Davi Luiz ia bater por fora da barreira. E a gente já sabia disso, e a bola passou entre mim e o Caio ali, mas o que eu acabei abrindo eu fui tirar uma bola e a gente não acompanhou, mas é do futebol, ninguém se exime de nada, a gente perdeu o jogo, tem que ficar no jogo certo. Foi um pulo até exótico, né, Elton? Porque não faz sentido, o cara abriu espaço na barreira no final das contas, ele contou com um chute aberto, é uma falha, né? É uma falha, tanto que todos eles assumem, né, que a bola acaba passando. Olha como o Cássio também, quando tenta chegar na bola, é tarde demais, né? Davi Luiz foi muito inteligente também, Edu. Davi Luiz, que tem gol em Copa do Mundo, né? Cobrando falta também. Tem alguns gols na sua carreira, no Chelsea, né? Também fazendo gols de falta. Ele que bate de uma forma diferente, né? Bate chapado, assim mesmo de longe. Mas ele estava bem pertinho para ele fazer o que ele gosta de fazer. A barreira abriu e ficou fácil também, né? De encaixar essa bola ali no meio da barreira. Não dá para botar na conta do Cássio não, né, Cássio... mais ou menos, né? O Cássio até estava no canto. Eu acho que ele não esperava a velocidade da cobrança. Eu acho que ele imaginava que o Davi Luiz ia tomar distância e iria bater da forma que ele está acostumado a bater. Mas o Davi Luiz foi muito esperto, como eu falei, né? Ele bateu rapidamente, ele está apontando ali. E aí, olha só, como ele nem toma distância, ele vê o Cássio, né, por trás da barreira
e aí quando a bola passa pela barreira é tarde demais, o Cássio não consegue alcançar. Acho que é um erro coletivo, mas também é uma jogada de inteligência de quem bateu, né? De quem conseguiu fazer o gol, no caso do Davi Luiz. É isso, Cruzeiro 0, Flamengo 1. Vamos ouvir o técnico vencedor da noite, o Felipe Luiz, que está próximo de um título, né? O torcedor do Atlético fala, pelo amor de Deus, não bate na madeira, mas a vantagem é toda do Flamengo, que venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil por 3-1. Vamos ouvir o treinador rubro-negro. Essa possibilidade de disputar esse título da Copa do Brasil foi porque o Tite me deixou com essa herança aqui, simples assim. E eu, desde que eu nasci, eu sou fissurado por tentar conquistar títulos, ganhar medalhas e fazer história. Às vezes você consegue, às vezes não, então é um privilégio poder estar disputando essa final tão sonhada. Eu acho que duas dúvidas, né, Edu? A questão do Everton, o Pulgar não pôde jogar a partida de ida, né? Eu imagino que o Pulgar será titular. Ele jogou hoje para também não passar uma semana e meia praticamente, né, sem atuar, ou 2 semanas. Então ele acaba tendo a oportunidade. Eu acho que será titular ao lado do Gerson. E olhando para o que o Atlético pode produzir contra o Flamengo, eu imagino o Alcaraz como titular e não o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou hoje, volta a repetir, como referência, né? O Alcaraz estava fazendo o lado esquerdo. O Atlético é um time que muitas vezes, na maioria das vezes até, joga com 2 alas espetados ao mesmo tempo no ataque. De um lado, do lado esquerdo, Arana, do lado direito, Scarpa. Vai precisar de um jogador para também acompanhar na fase defensiva o Scarpa, no caso. Então acho que o Bruno Henrique, ele ainda tem essa potência física, né, para fazer essa marcação sem bola, mas eu acho que o Alcaraz pode fazer isso melhor, né, até para ter mais fôlego o Flamengo. Então acho que não vai mudar muito não, Edu, do que a gente viu do primeiro jogo, né? O Rossi no gol, o Wesley e o Alexandre como laterais, o Léo Ortiz e o Léo Pereira voltando à zaga, o Gerson tendo o Pulgar ao seu lado, o Gonçalo Plato, o Arrascaeta, e aí pode ser o Alcaraz, e o Gabriel na frente. Imagina esse time no fim de semana contra o Atlético. Primeira coisa a dizer, o trabalho do Fernando Diniz no Cruzeiro é ruim, hein? É ruim. Ele até agora só venceu um jogo muito importante. Levou o Cruzeiro para a final da Copa Sul-Americana. Excelente, mas o trabalho dele é ruim, hein? Ele só venceu um jogo. Ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Hoje a galera cruzeirense estava na bronca lá no Independência porque a coisa está demorando para engrenar. O Cruzeiro jogou hoje com o Flamengo, começou o jogo com o time que na semana passada derrotou o Lanús lá na Argentina. Eu estava lá narrando pelo Paramount Plus e avançou para a final da Sul-Americana, vai pegar o Racing. Ou seja, o Cruzeiro entrou em campo hoje com o que ele tem de melhor. A exceção o Lautaro Dias, que entrou no final do jogo e tal, mas o Cruzeiro entrou com a força máxima. E perdeu o jogo para o Flamengo reserva. É mais uma demonstração da força desse elenco do Flamengo. É impressionante, gente. Olha os caras que estão fora. Pedro, Vinha, Cebolinha, só voltam no ano que vem. Luiz Araújo e De La Cruz estão fora. Vão voltar ainda esse ano, mas estão fora. Não jogam final de Copa do Brasil, estão fora. Aí hoje ficaram no Rio Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Arrascaeta, Gabigol. Olha a quantidade de gente que ficou fora. E vocês viram o time que o Flamengo botou em campo hoje? Olha, é um time que encarou de igual para igual e foi melhor em boa parte do jogo do que o Cruzeiro com a sua força máxima. Então, realmente, esse elenco do Flamengo é excepcional. E dirigido por um cara que, de fato, a cada jogo que passa, ele vai mostrando ainda mais a sua qualidade. Que início de carreira como técnico do Felipe Luiz. Gente, ele hoje, contra o Cruzeiro, ele completou o oitavo jogo dele como técnico do time profissional do Flamengo. Ele conseguiu até agora 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, que foi para o Fluminense, naquele segundo tempo do jogo contra o Fluminense, que foi o pior momento até agora do Felipe Luiz dirigindo a equipe rubro-negra. Mas é incrível como ele, com tão
pouco tempo de experiência como treinador, ele tem o controle absoluto da situação, ele sabe comandar o time e ele enfrenta de igual para igual técnicos muito mais experientes do que ele. Há quanto tempo que o Fernando Diniz está nessa praia aí? Pô, no mínimo uns 10 anos. Me lembro quando o Diniz apareceu ali no Audax, em São Paulo, com mais destaque e tal. Isso já tem uns 10 anos. E o Felipe Luiz hoje, de novo, encarou um treinador que ele enfrentou muitas vezes como jogador, e inclusive ele falou isso na coletiva. Ele conhece muito bem o Diniz, a forma do Diniz jogar, ele já sofreu muito com isso, e ele armou o seu plano, a sua estratégia. E olha, gente, o Cruzeiro começou melhor. O Cruzeiro começou melhor o jogo, mas o Flamengo logo no início, ali com 20, 25 minutos do primeiro tempo, ele foi encaixando a sua forma de jogar, foi se impondo no jogo, foi dominando e ganhando mais posse de bola, e criou oportunidades no primeiro tempo, principalmente através de Bruno Henrique. O segundo tempo, o Flamengo foi melhor do que o Cruzeiro, embora o Caio Jorge tenha perdido uma chance clara de gol que ele não costuma perder. Mas o Flamengo foi melhor no segundo tempo, praticamente todo, do que o time do Cruzeiro, né? Então chama a atenção como o Fernando Diniz, né, foi dominado pelo Felipe Luiz, que é um cara que está começando agora, gente. Ele tem 8 jogos como profissional. Ele pode ser campeão da Copa do Brasil no domingo com 9 jogos como técnico profissional de futebol. Então, realmente, o Felipe Luiz, ele é um caso à parte. Tudo aquilo que se falava dele quando ele jogava, o Felipe Luiz, dentro de campo, ele já é um treinador, ele muda posicionamento dentro de campo, ele já arruma o time, aquela famosa entrevista do Barroca para o Charla Podcast, que ele contou que o Felipe Luiz em campo ganhou um jogo dele, ele dirigindo o Coritiba e o Felipe jogando pelo Flamengo. Ele, com uma mudança que o Felipe fez no campo, ele desmontou o esquema do Barroca e o Flamengo ganhou o jogo lá no Couto Pereira. Então ele vai confirmando na prática que ele realmente é um treinador excepcional, né? E conseguiu hoje mais um grande resultado, porque, repito, o Flamengo poupou a sua equipe principal. De titular hoje, quem jogou? O Rossi. O Bruno Henrique, ele é um titular, mas ele hoje está disputando a posição com o Michael. Ele não é um titular absoluto. O Plata, a mesma coisa. É um cara que não dá para afirmar assim, o Plata é titular do Flamengo. Então, de titular mesmo, jogou o Rossi. E o Flamengo conseguiu um resultado excepcional, que já era para ter conseguido semana passada no Beira-Rio contra o Inter. Só que aquela falha ali no meio-campo do Everton Araújo, surgiu o ataque, o Léo Ortiz bobeou também naquele gol lá. Léo Ortiz, que é um monstro de zagueiro, bobeou no meio de semana contra o Internacional e bobeou domingo contra o Atlético, e o Inter foi lá e empatou o jogo. Agora, o Flamengo realmente com o Felipe Luiz, ele está muito certinho, ele está muito arrumado e tem o treinador mais promissor do Brasil, né? O Felipe Luiz é incrível a sua trajetória, a sua carreira é meteórica, impressionante. E teve também o seu trabalho facilitado hoje pelo Fernando Diniz, que não está bem, repito. O Diniz tirou o Matheus Pereira. Aí o Flamengo agradeceu. Muito obrigado, Fernando Diniz. Porque o Matheus Pereira, que estava mal no jogo, mas era o cara do passe, o cara da assistência, o cara que pifa a bola, que deixa o companheiro na cara do gol. Depois que ele saiu, o Cruzeiro ficou com Veron, Caio Jorge e Lautaro Dias, mas não tinha ninguém para abastecer. Quem tinha que fazer isso é o Matheus Henrique, que é um volante, é um jogador de movimentação excelente, mas não tem essa capacidade criativa. Então o Fernando Diniz acabou facilitando o trabalho do Felipe Luiz, que vai começando a ganhar peças importantes no elenco do Flamengo. Esse Everton Araújo, eu sei que tem muita gente que pegou no pé dele, porque ele falhou lá no gol contra o Internacional, mas não foi só ele não, hein? Mas ele falhou no gol contra o Internacional. Hoje ele perdeu outra bola ali na entrada da área, mas o Alan deu uma furada para ele ali, uma cebola, ele tentou se virar, perdeu a bola, mas esse Everton Araújo, ele é um grande jogador, né?
ele é um volante de grande capacidade. Ele tem um posicionamento perfeito. Ele joga simples, ele tem uma capacidade de marcação muito boa, ele se posiciona, não é um cara muito faltoso, e é um cara que quando pega a bola, ele olha sempre para frente e dá o passe com qualidade na saída de jogo. Ele é um grande jogador, o Everton Araújo. E eu chego a dizer o seguinte, eu acho que domingo, o Felipe deu uma pista hoje do que ele deve fazer domingo. Ele vai botar o Everton Araújo e o Pulgar juntos no meio-campo. Ele vai encher o meio-campo com qualidade. Repetir o que fez contra o Corinthians. Então eu acho que, pelo que vimos hoje em campo, o Flamengo deve ter domingo Everton Araújo e Pulgar como volante. Gerson e Arrascaeta no meio-campo. Gabigol e Michael, ou Bruno Henrique, não sabemos. Acho que nesse momento está mais para o Michael e tal. Mas é uma possibilidade. É algo que me chama a atenção, a ascensão desse rapaz. E outro cara que também andou sendo criticado recentemente, que é jovem, mas que tem um potencial fantástico, ele se chama Alcaraz. Ele fez um gol hoje que foi anulado, mas é um gol de quem conhece. Ele é um jogador que tem uma característica de passe muito interessante para o meia, que é um passe sempre vertical, e é um jogador objetivo, e ele finaliza bem de fora da área. É um jogador de 21 anos, e que hoje, embora tenha demonstrado cansaço em alguns momentos no segundo tempo, ele teve uma atuação destacada. Então esses dois caras, Everton Araújo e Alcaraz, eles estão crescendo muito no elenco do Flamengo e principalmente com o trabalho do Felipe Luiz. Eles se tornam duas peças muito interessantes e muito importantes. Agora eu gostaria de falar o seguinte para vocês, hein? Competições diferentes. Uma é o Brasileirão, outra é a Copa do Brasil. Entraram em campo hoje os dois finalistas. O Flamengo venceu com o time reserva o Cruzeiro em Belo Horizonte. Cruzeiro com a sua força máxima. O Atlético Mineiro entrou em campo com o seu time reserva e perdeu para o Lanterna do campeonato em Goiânia. Isso tem influência no jogo de domingo, na final da Copa do Brasil, na minha avaliação. E por quê? Tudo é uma questão psicológica, uma questão de ambiente. A vitória, ela traz confiança, ela deixa o ambiente melhor, mais favorável. A derrota, ela traz um baixo astral, uma desconfiança. É uma pedra a mais que o Galo vai ter que carregar para essa decisão de domingo. A própria torcida, que claro, vai apoiar, acredita, vai entupir a Arena MRV, vai dizer eu acredito e vai lutar até o final pelo título, mas a própria torcida fica ressabiada. Porra, olha aí. O time reserva perdeu por Lanterna do campeonato. E se a gente precisar desses jogadores de reservas no domingo? Porque eles vão estar no banco lá. Como é que vai ser? Então, eu acredito que psicologicamente isso aí influencia. O Flamengo vem de uma vitória e o Galo vem de uma derrota. Influencia no pré-jogo, na preparação para o jogo. Amanhã, o treinamento do Flamengo, ele vai ser muito mais alegre, muito mais confiante, muito mais positivo. O treinamento do Atlético vai ser mais pesado, porque o Atlético já tem uma desvantagem para tirar. Ele perdeu por 3-1 o primeiro jogo. O Flamengo pode perder até por 1 gol de diferença. Se o Atlético vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. E para ser campeão tem que vencer por 3 gols de diferença ou mais. O Atlético já tem uma missão difícil. E aí esse resultado de hoje, ele coloca mais peso nas costas atleticanas. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a gente já tira pela repercussão do resultado. Eu estava ouvindo aqui os companheiros da Rádio Itatiaia, que eu gosto muito de ouvir, e uma análise já mais crítica ao momento do Atlético,
que há uma semana conseguiu um feito fantástico. Eliminou o River Plate da Libertadores da América. Se comportou muito bem dentro do Monumental de Nunes lotado. Mas o que o Atlético fez domingo no Maracanã deixou uma impressão muito ruim. O Atlético foi inteiramente dominado e foi inoperante contra o Flamengo. Então o Atlético tem esse caminho longo a percorrer e agora leva uma cacetada do lanterna do campeonato. Tem muita gente que vai falar, porra, João Guilherme, mas é o time reserva. Tá bom, mas é o Atlético Mineiro. Quem perdeu o jogo foi o Atlético Mineiro para o Atlético Goianiense. O mesmo clube, a mesma torcida, as mesmas pessoas que estarão domingo na final da Copa do Brasil. O 11 titular será diferente, mas o Atlético perdeu, o Flamengo ganhou. Esse resultado do Flamengo foi excepcional, cara. O Flamengo jogou com uma equipe reserva contra o Cruzeiro titular e ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte por 1-0 e poderia ter ganho demais, porque teve um gol anulado, um gol do Alcaraz, que na minha avaliação até foi bem anulado, mas o Flamengo poderia ter vencido demais. O Flamengo teve chances, bola na trave do Bruno Henrique, teve outras oportunidades, o Cruzeiro também teve, mas o Flamengo foi superior, o Flamengo foi melhor. Então isso aí conta para o jogo de domingo. Claro que vai vir o discurso, não, tem que virar a chave, e a chave vai ser virada. A partir de agora, Flamengo e Atlético estarão inteiramente conectados e focados na Copa do Brasil. Só que para o Flamengo será mais fácil virar essa chave, porque o Flamengo, além de ter vencido o primeiro jogo, ele venceu o pré-jogo da final, e nas condições que eu já expliquei. E o Atlético perdeu. Esse jogo de hoje em Goiânia era um jogo para o Atlético recuperar a confiança, porque o Atlético saiu abalado domingo no Maracanã. O Atlético não jogou nada e o Flamengo jogou muito bem. Então era um jogo para o Atlético ganhar, para o Atlético se animar. Porra, vamos lá que dá, porra. Eu acredito. A galera continua achando isso, mas eu acredito. Porra, mas não tá jogando bem. Perdeu pro lanterna do campeonato. E já o Flamengo, que tem a vantagem muito boa, a torcida está empolgada, a torcida está confiante, o Felipe Luiz ganha confiança, o treinador ganha confiança. Quando ele consegue um resultado como o de hoje, usando peças do seu elenco que não são aquelas consideradas titulares, e o Flamengo jogou bem, ele ganha confiança. Já o Milito, que domingo foi engolido pelo Felipe Luiz, ele hoje tá com a cabeça inchada. Teve que encarar a imprensa de novo. Porra, perderam para um time reserva. O ambiente não fica bom. Claro que isso não vai decidir a Copa do Brasil. O que vai decidir a Copa do Brasil é o jogo dentro de campo, que o Flamengo tem uma ótima vantagem, mas a final está aberta. Nação, quero apresentar para você a 1xBet, que é uma das melhores casas de palpites do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Lyon. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje se cadastrarem. No link que está no primeiro comentário fixado, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, você fez seu cadastro, realizou seu primeiro depósito, você vai ganhar um bônus de até R$ 1.200. Vai lá, corre, se cadastre e aproveita para você poder fazer a sua fezinha. Você que gosta de fazer a sua fezinha, é só você se cadastrar, realizar seu primeiro depósito e você tem essa oportunidade de você ganhar até R$ 1.200, 100% do seu primeiro depósito, tá bom? Lembrando que não é indicação de investimento e também é para maiores de 18 anos, tá bom? 1xBet, uma das melhores casas de palpites do mundo. Quanto mais a gente vê esse Flamengo do Felipe Luiz jogar, mais fica evidente a gigantesca diferença entre o trabalho dele e o trabalho de seu antecessor, o Tite. Com uma equipe completamente reserva hoje, apenas o Rossi era goleiro titular, o Flamengo foi lá no Estádio Independência, em Minas Gerais, enfrentou o bom time do Cruzeiro e não deu chances à equipe mineira. O Cruzeiro até começou tentando fazer uma pressão, mas o Flamengo muito bem armado em campo, com uma estratégia bem definida e ainda por cima com a manha do Davi Luiz, que foi lá na hora da cobrança da falta, reclamou com o juiz, e enquanto a barreira do Cruzeiro bobeou, ele bateu e fez o gol, venceu e venceu com justiça. Aliás, não entendi até agora a anulação do gol do Alcaraz. A bola veio do jogador do Cruzeiro, então como ele podia estar impedido? Mas enfim, independentemente dessa anulação, a verdade é que o Flamengo venceu, voltou ao G4
E olha, independentemente do resultado da Copa do Brasil, aposto que o Flamengo ainda vai fazer muito bonito nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas haja o que houver, o grande troféu do Flamengo esse ano foi a descoberta do Felipe Luiz. Que treinador! Fala, pilhado! Fala, pilhada! Como é bom ver que esse Flamengo pode jogar futebol. Como é bom ver que esse Flamengo pode ter um estilo de jogo dentro e fora de casa. O mesmo estilo de jogo dentro e fora de casa. O mesmo estilo de jogo com os titulares ou com o time misto, com o time reserva. Um estilo de jogo que o seu treinador impõe para o time titular, para o time reserva, sem dar desculpinha. Como é bom ver que o Felipe Luiz acabou com todas as desculpinhas esfarrapadas do Tite, gente. Cara, Flamengo hoje com um time misto, jogando bem, fora de casa, buscando ataque, criando jogada. Antigamente, dentro de casa, eu não vi esse Flamengo criar. Com o Tite, eu vi o Flamengo ser covarde, dentro e fora de casa. Com o Tite, eu vi um Flamengo bagunçado. Cada jogo jogava de uma forma, sem um estilo de jogo definido. Hoje, com o Felipe Luiz, eu consigo assistir a um jogo do Flamengo já pensando no que eu vou ver. O que eu vou ver quando eu vou ver o jogo do Flamengo do Felipe Luiz? Um time marcando o adversário, pressão na saída de bola, um time criando jogada, um time trabalhando a bola, um time muitas vezes entregando a bola para o seu adversário para tentar roubar e criar uma jogada de contra-ataque, um time que tem jogada, um time que tem entrosamento, tudo que a gente não via no Flamengo do Tite, a gente está vendo no Flamengo do Felipe Luiz, gente. Olha o que o Flamengo fez hoje contra o Cruzeiro está brigando por uma vaga na Libertadores. Olha o que o Flamengo fez com um time misto. Gerson não viajou, Arrascaeta não viajou, Gabigol não viajou, Léo Ortiz não viajou, o Wesley não viajou. O Flamengo com um time mistaço venceu o Cruzeiro jogando melhor que o Cruzeiro, fora de casa. Um Cruzeiro que é forte, não é uma babinha não. Antigamente, se o Flamengo do Tite fosse pegar o Cruzeiro fora de casa, a gente já vê um Flamengo retrancado, um Flamengo sendo pressionado, um Flamengo jogando só para não sofrer gol. É o que a gente ia ver. Essa é a verdade. Ou vocês têm alguma dúvida? Ou vocês acham que o Flamengo do Tite hoje ia chegar no Mineirão, na Arena Independência, me desculpa, e ia jogar o futebol que jogou hoje? Foi de igual para igual. Flamengo não deveu nada pro Cruzeiro. Flamengo não foi para Minas pensando, não vou sofrer gol e vou tentar achar um golzinho. Não. Flamengo vai pro jogo como? Eu quero ganhar. Eu quero vencer. Eu quero me posicionar bem na tabela. Eu não vou focar só em Copas. E é um Flamengo que tem a mesma mentalidade, o time reserva e o time titular. Ou seja, ele treina com o time reserva, assim como ele treina com o time titular. Chega daquele Flamengo totalmente desorganizado, bagunçado, apático, covarde. Todos os defeitos do Flamengo do Tite, o Flamengo do Felipe Luiz não tem. E a maravilha nisso tudo é que cala todo mundo que tentava babar o ovo do Tite. Uma boa vitória e agora o Flamengo volta novamente ao G4. O Mengão está ali buscando aquela vaga direta para a Libertadores da América sem precisar de ganhar o título ali da Copa do Brasil. Claro que é importantíssimo a gente ganhar o título da Copa do Brasil. Vamos ganhar esse título, nação. Vamos ganhar esse título. O Mengão tem a vantagem, venceu a primeira partida por 3-1, tá em preparação, venceu essa partida contra o Cruzeiro, o clima tá mais alegre. E do lado do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro perdeu a partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense por 1-0, um gol no finalzinho da partida. Claro, era um time mesclado ali também, mas o Mengão venceu a sua partida também jogando com o time alternativo. E agora é pensar na final da Copa do Brasil. Como eu falei pra vocês, o Mengão tem a boa vantagem. Se ganhar, se empatar, perder por 1-0, estará com as mãos na taça, vai levantar o caneco, mas precisa fazer ali o seu dever de casa. Vamos ficar de olho e ver o que o Felipe Luiz vai preparar durante esses dias de preparação. A gente vai fazer toda a cobertura pra vocês aqui no canal Meu Mengão React, por isso fica ligado aqui no nosso canal, tá bom, nação? Muito obrigado por vocês estarem aqui junto comigo até o final do vídeo. E eu peço pra vocês o seguinte, nação, a gente estamos trabalhando para chegar aos 300 mil inscritos aqui no nosso canal.
E eu peço a você que é torcedor do Flamengo de verdade, você que sempre veste a camisa, você torce pro Mengão, dá aquela compartilhada no vídeo, pede pro seu amigo flamenguista se inscrever aqui no nosso canal e dar aquela moral aqui pra gente, tá bom? Eu agradeço vocês demais, a torcida do Mengão é demais, tá bom, nação? Muito obrigado, tamo junto, fica ligado no canal, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.